Você já percebeu que as pessoas mais difíceis de controlar quase nunca são as que falam mais? Elas não anunciam seus próximos passos. Não explicam cada decisão. Não revelam tudo o que sentem. Elas observam. E esperam. E quando finalmente agem, já compreenderam o ambiente inteiro. Existe algo inquietante em alguém que permanece em silêncio enquanto todos os outros tentam provar alguma coisa. Essa pessoa parece esconder informações. Parece saber mais do que demonstra. E, justamente por isso, torna-se imprevisível. O mundo moderno ensinou você a se expor, a contar seus planos, a publicar seus desejos, a explicar suas escolhas, a responder imediatamente, a mostrar indignação, a revelar ansiedade, a entregar suas emoções para qualquer pessoa que pressione os pontos certos. Mas existe um preço para quem revela demais. Quando você anuncia suas intenções, dá aos outros tempo para interferir. Quando explica excessivamente suas decisões, oferece brechas para que sejam questionadas. Quando reage a todas as provocações, ensina exatamente como você pode ser manipulado. O silêncio, quando usado com consciência, não é timidez. Não é fraqueza. Não é ausência de personalidade. O silêncio é controle. Pessoas frias conseguem o que querem porque entendem uma verdade que a maioria ignora: em quem controla a própria reação controla a dinâmica do ambiente. Elas não precisam vencer todas as discussões. Não precisam ter a última palavra. Não precisam convencer todo mundo. Elas sabem que o poder raramente está na quantidade de palavras. O poder está na capacidade de escolher o momento exato de falar. Imagine uma conversa tensa. Uma negociação. Um conflito. Alguém faz uma pergunta e espera uma resposta imediata. Você sente a pressão. O desconforto cresce. Sua mente procura palavras para preencher aquele vazio. A maioria das pessoas não suporta o silêncio. Elas falam porque se sentem observadas. Falam porque desejam aliviar a tensão. Falam para parecer seguras. E quanto mais falam, mais informações entregam. É nesse momento que o silêncio se transforma em uma armadilha psicológica. Quando você permanece calmo e não responde imediatamente, a outra pessoa começa a interpretar o vazio. Ela imagina que você desaprovou, que percebeu algo, que sabe mais do que deveria. Então, tentando recuperar o controle, começa a falar além do necessário. Ela se justifica sem ter sido acusada. Explica detalhes que você não pediu. Revela inseguranças. Mostra quais pontos deseja proteger. Entrega suas verdadeiras motivações. Tudo porque você não correu para preencher o espaço. O silêncio desconfortável funciona como um espelho. Ele obriga o outro a encarar os próprios pensamentos. E poucas pessoas conseguem fazer isso sem demonstrar alguma fraqueza. Em uma negociação, quem fala demais geralmente perde vantagem. Quem apresenta uma proposta e imediatamente começa a justificá-la transmite insegurança. Quem pede algo e, logo em seguida, reduz as próprias exigências mostra medo de receber uma negativa. A pessoa estratégica apresenta a sua posição e permanece em silêncio. Ela deixa que o outro processe. Deixa que a tensão faça o trabalho. Deixa que o desconforto pressione o lado oposto. Isso exige domínio emocional.
Porque o silêncio não é apenas ficar sem falar. É resistir ao impulso de se explicar. É suportar a possibilidade de ser mal interpretado. É abandonar a necessidade de aprovação imediata. Pessoas fracas acreditam que precisam esclarecer tudo. Pessoas fortes entendem que algumas interpretações não merecem correção. Nem toda acusação exige defesa. Nem toda provocação exige resposta. Nem toda pergunta merece acesso à sua mente. A partir do momento em que você entende isso, começa a proteger seu território psicológico. Você passa a perceber que palavras são recursos. E recursos valiosos não devem ser distribuídos sem critério. É aqui que entra a psicologia da indisponibilidade. Tudo que está disponível em excesso perde valor. Aquilo que pode ser obtido facilmente deixa de despertar interesse. Isso acontece com produtos, oportunidades, atenção e também com palavras. Quando você responde imediatamente a qualquer mensagem, sua atenção parece barata. Quando está sempre acessível, sua presença deixa de parecer especial. Quando conta tudo sobre si, destrói o mistério que sustentava a curiosidade. A mente humana valoriza aquilo que parece escasso. O que é raro exige esforço. O que exige esforço parece importante. E o que parece importante recebe mais atenção. Mentes de elite não falam por ansiedade. Elas falam por decisão. Elas não entram em todas as discussões. Não respondem a cada crítica. Não explicam projetos ainda frágeis. Não buscam validação antes de construir resultados. Elas preservam energia. Existe uma diferença profunda entre isolamento e indisponibilidade estratégica. O isolamento nasce do medo. A indisponibilidade estratégica nasce de prioridades. Você não precisa ignorar as pessoas. Não precisa fingir superioridade. Não precisa adotar uma postura arrogante. Precisa apenas parar de oferecer acesso ilimitado ao seu tempo, à sua atenção e às suas emoções. Quando sua presença possui limites, ela adquire peso. Quando suas palavras são poucas, elas passam a ser observadas com mais cuidado. Quando você não comenta tudo, as pessoas prestam mais atenção ao momento em que decide comentar. Isso não é manipulação barata. É disciplina. O homem que não controla a própria boca dificilmente controlará o próprio destino. Porque, em momentos de raiva, dirá o que não deveria. Em momentos de entusiasmo, prometerá o que não pode cumprir. Em momentos de medo, revelará aquilo que deveria proteger. Muitas derrotas começam com uma frase dita cedo demais. Um plano revelado antes de estar pronto. Uma emoção confessada para a pessoa errada. Uma ameaça vazia. Uma resposta impulsiva. Uma tentativa desesperada de ser compreendido. Aprender a falar menos é aprender a preservar possibilidades. E caso você esteja buscando exatamente isso, a maestria sobre a própria mente, a capacidade de agir com clareza enquanto o mundo reage por impulso, inscreva-se no canal Mente de Elite. Aqui, você não encontrará distrações vazias. Encontrará princípios para fortalecer sua presença, sua disciplina e seu domínio interior. Pessoas frias não são necessariamente pessoas sem sentimentos. Essa é uma interpretação superficial. Muitas vezes, elas sentem intensamente. A diferença é que não entregam o comando de suas ações para aquilo que estão sentindo. Elas desenvolveram uma postura de mármore.
A postura de mármore não significa ser insensível. Significa não permitir que qualquer estímulo externo altere sua direção. Alguém provoca. Elas observam. Alguém critica. Elas analisam. Alguém tenta humilhar. Elas não oferecem o espetáculo da reação. Enquanto a maioria responde emocionalmente, a pessoa estratégica transforma informação em decisão. Ela não pergunta: como posso devolver essa ofensa? Ela pergunta: o que essa pessoa está tentando conseguir com isso? Essa mudança de pergunta altera tudo. Provocações quase sempre possuem um objetivo. Talvez alguém queira tirar você do controle. Talvez queira fazê-lo parecer instável. Talvez esteja tentando descobrir seus limites. Talvez deseje arrastar você para um terreno onde possui mais experiência. Quando reage imediatamente, você aceita o jogo. Quando mantém a postura, força o outro a revelar o próprio jogo. Observe um homem verdadeiramente perigoso no sentido psicológico. Ele não levanta a voz facilmente. Não ameaça. Não gesticula de forma descontrolada. Não precisa demonstrar poder a cada minuto. Sua calma já transmite poder. A pessoa que grita pode estar perdendo o controle. A pessoa que permanece firme demonstra que ainda possui opções. É por isso que a frieza estratégica causa desconforto. Ela impede que os outros saibam se atingiram você. Impede que saibam qual será sua próxima ação. Impede que controlem a situação através de suas emoções. Você se torna como uma superfície de mármore. As provocações batem, mas não encontram abertura. Isso não significa que você deve aceitar desrespeito. Silêncio não é submissão. Em certos momentos, será necessário impor limites. Encerrar relações. Recusar propostas. Confrontar injustiças. Mas até mesmo nesses momentos, você pode agir sem perder a compostura. Uma resposta curta e firme costuma ser mais poderosa do que um discurso emocional. Não aceitei essa forma de tratamento. Essa decisão está tomada. Não tenho interesse. Essa conversa termina aqui. Poucas palavras. Nenhuma explicação desnecessária. Nenhuma abertura para negociações infinitas. Quanto mais você tenta justificar um limite, mais o outro acredita que pode negociá-lo. A postura de mármore transmite uma mensagem silenciosa: e minhas emoções não estão disponíveis para seu controle. Quando você desenvolve essa estabilidade, algo muda em sua presença. As pessoas começam a medir melhor as palavras perto de você. Começam a perceber que não conseguem provocar respostas previsíveis. Começam a respeitar limites que antes tentavam ultrapassar. E então surge outro efeito do silêncio. O mistério. A mente humana não suporta lacunas. Quando não recebe informação suficiente, começa a criar interpretações. Se você fala pouco, os outros tentam decifrar o que está pensando. Se não revela seus planos, tentam adivinhar qual será seu próximo movimento. Se não expõe inseguranças, imaginam que talvez você seja mais confiante do que realmente é. O silêncio permite que a imaginação dos outros trabalhe a seu favor. Pessoas misteriosas parecem mais profundas porque não entregam tudo imediatamente. Sua personalidade não pode ser resumida em poucos minutos. Suas opiniões não são lançadas em qualquer conversa. Seus objetivos não estão expostos para análise pública.
E isso gera autoridade natural. Não porque elas exigem respeito, mas porque se recusam a banalizar a própria presença. Em qualquer ambiente, existe alguém que tenta chamar atenção falando alto, contando histórias, interrompendo, demonstrando conhecimento, competindo por validação. E existe alguém que observa em silêncio. Quando essa pessoa finalmente fala, o ambiente tende a escutar. Por quê? Porque a escassez cria expectativa. Palavras raras parecem mais importantes. Uma opinião que não é oferecida a todo instante parece mais criteriosa. Uma reação difícil de conquistar parece mais valiosa. O mistério também impede que os outros criem um mapa completo de você. Quando alguém conhece todas as suas inseguranças, sabe exatamente como pressioná-las. Quando conhece todas as suas ambições, sabe como seduzi-lo. Quando conhece todas as suas carências, sabe como manter você dependente. Exposição excessiva é entrega de poder. Você não precisa mentir. Não precisa criar personagens. Não precisa fingir ser alguém diferente. Apenas entenda que sinceridade não significa ausência de limites. Você pode ser verdadeiro sem contar tudo. Pode ser educado sem se tornar acessível. Pode ser direto sem revelar suas estratégias. Pode amar alguém sem abandonar sua individualidade. O silêncio protege aquilo que ainda está sendo construído. Uma meta precisa de trabalho, não de aplausos. Um projeto precisa de consistência, não de opiniões prematuras. Uma mudança pessoal precisa de disciplina, não de anúncios. Quando você conta seus planos cedo demais, recebe uma pequena recompensa emocional. As pessoas elogiam. Demonstram interesse. Dizem que você conseguirá. E seu cérebro interpreta essa aprovação como se parte da conquista já tivesse acontecido. Você se sente realizado antes de agir. Por isso, muitos anunciam e poucos executam. Mentes fortes trabalham em silêncio e deixam que o resultado faça o barulho. Quanto menos você promete, mais impacto causa quando entrega. Quanto menos você ameaça, mais seriedade existe quando decide agir. Quanto menos você busca atenção, mais atenção sua presença pode despertar. Mas existe um cuidado importante. Não transforme o silêncio em uma máscara vazia. Ficar calado sem observar não é estratégia. É apenas ausência. O silêncio poderoso é ativo. Enquanto sua boca permanece fechada, sua mente está trabalhando. Você percebe detalhes. Analisa padrões. Observa contradições. Escuta não apenas o que as pessoas dizem, mas também aquilo que evitam dizer. Você nota mudanças no tom de voz, hesitações, exageros, tentativas de impressionar, justificativas desnecessárias. Aquele que fala está revelando. Aquele que escuta está coletando. Quanto mais informações você coleta, melhores se tornam suas decisões. A maioria das pessoas escuta apenas esperando a própria vez de falar. Por isso, perde sinais evidentes. Não percebe mentiras mal construídas. Não reconhece interesses ocultos. Não identifica emoções por trás das palavras. O silêncio amplia sua percepção. E percepção é vantagem. A partir de hoje, experimente uma mudança simples. Não responda imediatamente quando sentir pressão.
Respire. Observe. Pergunte a si mesmo: e essa resposta é necessária? Essa pessoa merece essa informação? Estou falando por decisão ou por ansiedade? Quero esclarecer a situação ou apenas aliviar meu desconforto? Essas perguntas evitam erros que meses de arrependimento não conseguem corrigir. Em conversas importantes, permita pequenas pausas. Não tenha medo do vazio. Deixe que o outro revele mais. Quando receber uma provocação, não entregue sua emoção de graça. Mantenha o olhar firme. Controle a respiração. Escolha uma resposta curta ou simplesmente siga em frente. Quando tiver um plano, trabalhe antes de anunciar. Quando alguém tentar forçar intimidade, mantenha limites. Quando sentir vontade de explicar demais, pare na metade. Você descobrirá que grande parte das palavras que usava não servia para comunicar. Servia apenas para buscar aprovação, evitar rejeição ou controlar a imagem que os outros tinham de você. Libertar-se dessa necessidade é uma forma rara de poder. Você não precisa ser entendido por todos. Não precisa ser aceito em todos os lugares. Não precisa provar sua inteligência, sua força ou seu valor em cada conversa. O homem que conhece o próprio caminho não perde tempo convencendo espectadores. Ele segue. O silêncio não fará você conseguir tudo o que deseja, mas impedirá que você entregue vantagens desnecessárias. Ajudará você a observar melhor. Aumentará seu controle emocional. Tornará suas palavras mais precisas. Protegerá seus planos. E fará com que sua presença deixe de ser comum. Comece hoje. Escolha uma situação em que normalmente reagiria rápido. E não reaja. Escolha uma informação que normalmente revelaria. E preserve. Escolha uma provocação que normalmente responderia. E observe em silêncio. Não para parecer frio. Não para manipular. Mas para recuperar o comando sobre si mesmo. Porque, no final, o verdadeiro poder do silêncio não está em controlar os outros. Está em impedir que os outros controlem você. Fale menos. Observe mais. Reaja menos. Decida melhor. Enquanto o mundo inteiro tenta ser visto, torne-se aquele que não precisa implorar por atenção. Enquanto todos anunciam seus próximos movimentos, construa em segredo. Enquanto os impulsivos entregam suas fraquezas, mantenha sua postura. E quando chegar o momento certo, não explique. Não ameace. Não peça permissão. Apenas haja. Essa é a lei do silêncio. E a partir de hoje, ela pode se tornar uma das armas mais poderosas da sua mente.